E aí, galera, a gente vai falar um pouquinho então sobre alta performance na jornada do adulto, tanto para balé quanto para outras atividades, né? Gente, quando a gente vai falar sobre alta performance, a primeira coisa que tem que ficar bem claro, o que é alta performance, né? Porque às vezes a gente acha que alta performance é só para aquelas pessoas que participam de competição, que participam de Olimpíadas, né? E não é assim. Na verdade, tudo que a gente faz para buscar uma melhora no nosso desempenho, se a gente busca melhorar o nosso desempenho, a gente está buscando uma performance melhor. Quanto mais alta, quanto mais desenvolvida a minha performance, mais alta ela vai ser. Então, é o que eu considero alta performance, tá? Na vida do adulto, a gente vai sempre buscar ali superar, ter um pouco mais de flexibilidade, ter um pouco mais de força para saltar, um pouco mais de força para o golpe, né, que vai ser feito ali na atividade de artes marciais e tudo mais. Então, quando a gente considera isso, a gente acaba considerando que todo mundo que está nessa live hoje está na busca de alta performance, porque senão vocês não estariam parados agora aqui de manhã me escutando falar sobre isso, sim? Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é a gente assumir para a gente mesmo que, cara, assim, eu estou em busca da minha alta performance. A minha alta performance não tem nada a ver com a alta performance do meu colega. Eu não quero ser melhor que ele, eu não quero ser mais forte, mais flexível que ele. Eu quero ser melhor, mais forte, mais ter uma performance muito melhor hoje do que eu tinha ontem. Sempre comparar o seu hoje com o seu de ontem, nunca o seu com o do colega. Show de bola? Isso tem que estar muito claro, tá? Porque senão isso gera muita frustração, né? Quando a gente começa a comparar a gente com as outras pessoas. Beleza. Quando a gente está pensando, então, em alta performance, a gente precisa pensar o que a gente precisa trabalhar para aumentar a nossa performance. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender quais são os pontos que vão trazer uma melhora na nossa performance. Primeira questão é a questão técnica, sim? Então, vamos supor, se eu faço polidense, tá? No polidense, né, que é aquela arte, tá? Eu vou chamar de arte aqui, que as meninas, ou os meninos também, dançam, né, com aquele, não lembro como chama aquilo, tipo uma barra vertical, né? Aquilo tem uma técnica, né? Eles têm lá os nomes dos giros que eles fazem. Tem um praticante de karatê, vai ter um golpe específico lá que ele precisa entender a técnica daquele golpe para ele desenvolver. A gente na dança, eu na dança. Eu quero fazer os tão sonhados 32 fouettés, ou quero fazer pirueta de segunda, no caso dos meninos. Eu preciso entender como que é a técnica para executar esse passo. Como é o passo a passo desse passo? Por onde o meu pé vai passar? Se minha perna vem por développé, se ela vem por grand battement, assim, se ela vem dobrando ou se ela vem esticada. Então, tem vários detalhes da execução do passo que a gente precisa dominar quando a gente está buscando alta performance. Porque senão não adianta eu ter força, eu ter flexibilidade, se eu não sei a execução correta do passo. Então, o primeiro ponto é a gente buscar cada vez mais melhorar a nossa técnica no sentido de entender como o passo é executado. E quanto mais eu conseguir executá-lo próximo da perfeição de execução, melhor. Eu posso ter um salto no ar, um saut de cheval, né, que é aquele salto que a gente abre a perna no ar. Eu posso ter um salto perfeito, certinho, sem ter abertura zerada. O que isso significa? Que eu vou fazer o passo certinho, então vamos supor que é um saut de cheval. Ele vai passar pelo développé, minha perna dobra para depois esticar, e a perna de trás sobe esticada. E aí eu finalizo passando por um faí. Então, a execução pode estar certinho. Pode ser que na hora que eu salte, eu não consiga zerar esse salto lá em cima, porque eu não tenho flexibilidade para isso. Mas a parte da execução técnica está correta. Show de bola? Então, assim, técnica não tem nada a ver com ter ou não ter força ou flexibilidade. Esse é o ponto, tá? Beleza. Quanto mais força e flexibilidade eu tiver, mais bonito vai ficar o movimento que eu tô fazendo, o movimento técnico que eu tô executando. Show? Segundo ponto é a questão artística, principalmente para quem está relacionado com dança, né? Então, eu ir lá e fazer os 32 fouettés e terminar com a famosa cara de geladeira, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, falei em alguma live anterior aí,
Mas terminar com a cara de geladeira, o passo pode estar perfeito, executado perfeitamente. Eu posso ter conseguido zerar a abertura no salto, eu posso ter conseguido girar os 32 fouettés, ter tido força para fazer esses 32 fouettés, mas se eu não consigo, durante a execução de um passo complexo, colocar minha parte artística em cima disso, eu não estou na minha mais alta performance. Concordam comigo? É diferente, tá? Então, a gente precisa pensar na parte técnica da execução, pensar na parte artística. Quando eu falo parte artística, vai entrar desde a nossa expressão facial durante a execução dos movimentos na nossa dança, até a nossa expressão corporal, ou seja, um braço mais leve ou um braço mais preciso, uma cabeça na direção correta. Percebe que o braço e a cabeça não necessariamente ele vai fazer com que o passo saia mais correto ou menos correto, tá? Mas ele está diretamente ligado à minha expressão corporal. Por exemplo, se eu for uma princesa, eu vou ter os braços mais leves. Eu posso fazer fouetté sendo uma princesa e finalizar com esses braços leves, toda pomposa, como eu posso ser uma bruxa fazendo fouetté e finalizar com os braços mais precisos, com mais energia. O passo em si, tecnicamente, ele é executado do mesmo jeito, mas o acabamento desse passo, o meu lado artístico influencia. E aí, quem é a bailarina mais completa, mais em alta performance? A que consegue associar as duas coisas. Show de bola? Um outro ponto do lado artístico para quem faz dança é a musicalidade. Né? Eu posso lá girar 32 fouettés, atravessar a música, já invadir a parte do menino, né? Quando a gente dança a grampa dedê, por exemplo, tem a parte que dança o casal, depois dança o menino sozinho, depois a menina sozinha e depois dança a coda, que volta os dois juntos, né? Que é o momento auge ali da coreografia. Eu posso, nesse momento auge da coda, normalmente o menino começa, depois entra a menina, e aí é o momento em que ela vai fazer fouetté ou vai fazer algum outro passo mais de qualidade técnica mais difícil, e aí o menino vai fazer o passo de qualidade técnica mais difícil dele, e depois os dois terminam. Então tem praticamente 4 momentos numa coda. E aí eu posso ser aquela bailarina que começa a fazer meus fouettés, né? E invado o tempo musical do menino. Sim? Tô fazendo fouetté errado? Não tô, mas eu tô fora da música, eu tô até atrapalhando meu colega, tá bom? Então, a gente precisa, quando a gente fala de dança, alta performance em dança, a gente tem que obrigatoriamente pensar nesse lado artístico também, tá? E aí, eu não conheço polidense, tá? Nunca fiz, assim, nunca assisti uma aula, nada. Mas eu imagino que lá também tem esse lado artístico. Então, tem algumas atividades que também tem. Dança de salão, com certeza tem o lado artístico disso, né? Na hora que tá dançando um tango lá, dançar um tango com cara de geladeira é uma coisa, e dançar o tango com carão é outra coisa. Então, a gente precisa entender que a alta performance, ela passa por várias fases. Eu preciso ter o trabalho técnico, eu preciso ter o trabalho artístico, tá? Nas artes marciais, eu imagino que esse trabalho artístico talvez não exista nesse sentido, né? Eu acho que talvez o que exista ali seja alguns rituais, né? Então, o fato de ter o cumprimento do adversário, né? Cumprimentar o adversário antes da luta, após luta. Então, isso acho que faz parte ali de um ritual. Tô falando de boa mesmo, tá? Não entendo. O máximo que eu vi foi meu irmão, quando era criança, lutando judô, tá bom? Mas, enfim, tem toda essa parte. Então, não adianta nada eu ir lá e ganhar a luta, mas não ter essa parte desse ritual, que às vezes pode ser até que eu sofra algum tipo de perdas de ponto, né? Por conta de não fazer isso. Então, a gente, quando pensa em alta performance, eu tenho que entender que não é só ter uma abertura zerada, não é só ter força muscular, tá bom? Aí, a gente vai entrar na parte físico, sim? Aí, sim, a parte do meu físico, né? Então, para eu ter uma performance cada vez melhor, é melhor que eu tenha um físico trabalhado ou trabalhando para desenvolver melhor os passos, os movimentos. Aí a gente vai falar sobre força e flexibilidade, que a gente vai falar hoje, tá? Mas, antes de falar de força e flexibilidade, como é que a gente desenvolve um treino aí de alta performance, é impossível a gente falar de alta performance, principalmente para adulto, se a gente não falar do nosso trabalho mental. Por quê?
buscar, né, desenvolver e melhorar a nossa dança, a nossa atividade cada vez mais, não é uma jornada fácil, ok? A gente tem que brigar contra os nossos limites, né, para a gente ganhar cada vez mais um limite um pouquinho maior. Então, a gente entra nessa briga constante com o nosso limite. E quando a gente faz isso, a gente começa a entrar, a travar uma batalha mesmo da gente com a gente mesmo. Então, muitas vezes você olha e você fala assim, ah, não, isso eu não consigo. E quando a gente fala eu não consigo, a gente já manda uma mensagem para o nosso cérebro falando que a gente não consegue. O nosso cérebro, ele é econômico. Se você fala eu não consigo, ele simplesmente não vai tentar. Ele não vai colocar toda a potência muscular que ele pode para executar aquele movimento, porque você já disse para ele que você não consegue. E o nosso cérebro é econômico, então para que eu vou ficar me gastando ali, gastando uma energia, colocando força em um movimento que eu sei que eu não vou conseguir fazer? Então, intuitivamente, toda vez que a gente fala eu não consigo, a gente acaba bloqueando o nosso melhor desempenho. E esse fato de falar eu não consigo está dentro do quê? Está dentro do nosso trabalho mental. Às vezes a gente fala não consigo por medo de tentar e não conseguir, se sentir frustrado. Às vezes a gente fala eu não consigo por... como fala assim, uma predisposição a se perdoar caso você não consiga mesmo. Sim? Às vezes a gente fala eu não consigo porque a gente já tentou algum tempo atrás fazer aquele determinado movimento, teve uma experiência ruim de não conseguir e você registrou que você não consegue. Só que a gente esquece que a última vez que você tentou fazer dupla ou tripla pirueta, pensa comigo, e não deu certo, sim? De lá para cá, você ficou de braços cruzados, nunca mais fez nada na vida, ficou lá no sofá, sim? Nem subiu um degrau de escada, ok? Não, a gente... Quando eu tento um movimento que ele não acontece, eu continuo em algum determinado treinamento. Ou eu continuo fazendo aula, ou eu continuo fazendo o meu treinamento de flexibilidade, ou eu continuo, enfim, alguma coisa a gente faz. E nesse processo de continuar fazendo alguma determinada atividade, a gente ganha mais habilidades. Então, o fato de há 3 dias atrás você não ter conseguido girar uma dupla ou uma tripla pirueta, não significa que hoje você não consiga. Significa que há 3 dias atrás você não conseguia. O que você fez nesses 3 dias pode ser que te dê condições de você conseguir ou chegar perto de conseguir. Então, a gente falar eu não consigo é o pior castigo que a gente pode dar para a gente mesmo. Se ninguém mais fala eu não consigo. Mari, mas e aí, eu vou falar que eu consigo? Né? Às vezes a gente pensa isso. Não, não é essa a questão. A questão não é ficar enganando o nosso cérebro. Ah, eu vou falar que eu consigo para o meu cérebro acreditar. Não. Cara, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou conseguir fazer esse negócio. Na minha cabeça, eu sei que pode ser que não seja hoje, mas eu vou conseguir. Quando eu falo isso, o meu cérebro, ele entende que o meu objetivo é conseguir executar aquele movimento. Então, ele vai trabalhar junto com o meu corpo, com o meu físico, para isso. Tá? Então, assim, isso foi só uma ideia de como o nosso trabalho mental é importante nessa jornada da alta performance. Não adianta a gente criar o melhor treinamento do mundo, a gente ter o melhor personal, ter o melhor professor ali 24 horas do dia, melhor treinador em cima da gente, se o nosso trabalho mental não estiver adequado. O que é um trabalho mental adequado? É um trabalho mental que não te bloqueie e que te crie possibilidades. Isso é o trabalho ideal. Como é que eu faço para trabalhar isso? Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, assim, não tem como a gente falar de alta performance, buscar trabalhar alta performance, se a gente não fizer um trabalho mental para isso. Sempre nos meus treinamentos, tem galera aí, TBD, TP4, T8S, sempre nos meus treinamentos, você vai lá, você vai comprar o meu treinamento, tá? Você vai pagar, você não, na primeira semana ali, você não vai treinar, você vai fazer um trabalho mental. Isso é o que acontece dentro dos meus treinamentos. Por quê? Eu já tive treinamentos sem esse trabalho mental e o resultado não é tão bom quanto quando a gente tem o trabalho mental.
Então, independente do que você vai fazer, saindo dessa live hoje, eu quero que você saia daqui realmente com um roteiro para você seguir um treinamento de alta performance, tá? Esse é meu objetivo com a live hoje. Mas você só deve começar esse treinamento físico, tá? De alta performance, depois que você começar a alimentar o seu trabalho mental. Porque senão, o primeiro obstáculo, você vai desistir, vai jogar tudo de lado, vai jogar a toalha e vai parar. E não tem coisa pior do que a gente parar alguma atividade que a gente tinha se predisposto a fazer. Por exemplo, dieta. Quem já tentou fazer dieta aí? Aposto que muitas, né? Eu também, tá? E aí, o que acontece? A gente vai lá, faz 2 dias, né? Daquelas dieta maluca. E aí, no terceiro dia, você não tá aguentando mais. No terceiro dia, você fala, pra mim deu, eu não nasci pra fazer dieta, não é pra mim. E aí, a gente joga a toalha, assim, top de chocolate, né? Não sei se vocês são assim, eu sou. Sim, top de chocolate. Passa 1 mês, 2 meses, a gente fala, não, agora eu já engordei demais, agora eu vou fazer dieta sim. E aí você vai tentar de novo fazer a dieta. Só que na sua cabeça já existe um registro de que você falhou na vez anterior. E aí você já vai para a segunda tentativa sem colocar muita fé em você mesma, sabe? Você fala assim, eu vou tentar de novo, tentar. Você já entra no tentar. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar que isso aconteça. Vai acontecer? Sim. Só que quando acontece de uma forma que eu estou consciente e presente para aquilo, fica muito mais fácil eu retomar depois. Por exemplo, me comprometi a fazer alongamento todos os dias durante 30 dias. Passou os 5 primeiros dias, eu fui lá, fiz direitinho. No 6º dia, teve uma intercorrência ali, sei lá. A sogra chegou em casa, o meu filho ficou doente, alguma coisa aconteceu. E eu não pude fazer o alongamento naquele 6º dia. No 7º dia, você já tá com a consciência pesada porque você não fez. Sim? Mas você vai lá e faz no 7º dia. No 8º dia, você tem outra intercorrência. No 9º dia, você joga tudo para cima. Então, assim, precisa criar algumas coisas para a gente entender que situações que saem do nosso controle vão acontecer. Mas como é que eu vou lidar com isso quando isso acontecer? E tudo isso faz parte de um trabalho mental antes de pegar lá a faixa elástica, sim? Então, primeira coisa para um trabalho mental, agora anota aí. Mas assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o nosso foco. O que é o foco? O foco é por que eu vou me matar para fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Por exemplo, por que eu vou fazer alongamento durante 30 dias, todos os dias? Vamos supor que o seu primeiro treino de alta performance seja voltado à flexibilidade. Por que durante 30 dias eu vou fazer alongamento todos os dias? Se você não tiver muito claro o seu porquê, e o seu porquê é diferente do meu porquê, sim? O meu porquê, Mari, hoje, se eu fosse, tá? Me comprometer a um treinamento de alta performance para flexibilidade, hoje eu faria isso para deixar o meu corpo mais móvel, tá? Com mais mobilidade para as lives da noite que eu tô fazendo, que são lives práticas. Então, se eu hoje fosse fazer um treino de flexibilidade, eu não faria um treino de flexibilidade para abertura. Por quê? Porque eu já tenho. Eu teria que fazer com algum outro foco. O meu foco hoje seria esse. E o seu? Qual o seu? Meu foco é zerar a abertura. Por que zerar a abertura? Percebe? Eu não falei que eu ia fazer um treinamento de flexibilidade para ganhar mais mobilidade. Eu dei o motivo de ganhar mais mobilidade. Você tem que ter um motivo para zerar a abertura. Porque se você não tiver um motivo para zerar a abertura, só zerar por zerar, no primeiro deslize do seu treinamento, você vai parar. Então, primeira coisa é determinar seu foco. Eu quero no final do ano, na minha apresentação, porque tudo isso vai passar, a quarentena vai passar, a gente vai conseguir se apresentar sim, né? Que o Papai do Céu nos abençoe nisso. Mas eu quero no final do ano, na minha apresentação, ter um salto, um saut cheval, um grand GT com abertura zerada lá em cima. Para isso, eu preciso da abertura zerada. Isso é um bom foco. Eu quero nas artes marciais, no golpe X que chuta a perna lá em cima, eu quero que a minha perna chegue na altura do rosto do meu adversário. Isso é um foco.
Não é zerar a abertura, ele é um processo para o que você quer. E aí, quando a gente tem um bom foco, a gente consegue visualizar esse foco acontecendo. E a gente entra nas questões de visualização, que eu nem vou entrar nisso hoje, tá? Outro ponto. Depois que eu determinei o foco, você tem que determinar como e o quanto você vai ser organizada. Então, organizado. Por exemplo, eu vou fazer alongamento todos os dias. Isso é uma coisa. Agora, eu vou fazer alongamento todos os dias, das 6 às 7 da manhã. Sim, tô supondo aqui, das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta. No sábado vai ser das 7h30 às 8h30, no domingo vai ser das 9h30 às 10h30. Isso é uma organização. Por quê? Eu organizei pensando que, durante a semana, esse horário, meus filhos ainda estão dormindo, já estão para a escola. No final de semana, tá todo mundo em casa, todo mundo toma café junto, depois do café da manhã que eu vou fazer. Então, a primeira coisa, antes de você ir lá pegar sua faixa elástica, antes de você ir lá e pegar, sei lá o que você vai usar, a tornozeleira para treinar força, sei lá o que, primeira coisa é você se organizar. Por quê? Na hora que acontecer alguma intercorrência, você sabe que aquele horário ali era o seu horário, mas não deu. Então, qual vai ser o outro horário para mim? Você vai conseguir ter essa noção de substituir, ok? E a disciplina, né? A gente vai ter que ser muito disciplinada. Vocês já perceberam o quanto a gente é disciplinado com as outras pessoas? Vocês são assim? Marquei lá com, sei lá, marquei com a minha mãe da gente organizar o guarda-roupa. Sim, estamos na quarentena em casa, né? Organizar o guarda-roupa. Não, falei para minha mãe que ia ser tal horário. Você para de fazer o que você estiver fazendo para ir fazer aquilo com aquela pessoa. Agora, quando a gente se compromete com a gente, eu falei que eu ia fazer alongamento das 6 às 7 da manhã. Às 6 horas da manhã, você tem que estar lá para fazer alongamento. É como se você tivesse marcado esse compromisso com uma outra pessoa. Porque se você não levar isso tão a sério quanto a gente leva quando é outra pessoa, você vai falhar com você. E toda vez que você falha com você, você manda uma mensagem para o seu subconsciente, lá para o seu cérebro, falando, eu não tenho palavra comigo mesmo. Então, tá tudo bem eu prometer qualquer coisa para mim, porque se eu não cumprir, eu já sei que tá tudo bem. E a gente não pode fazer isso quando a gente busca alta performance. Show de bola? Aí, o que é legal para a gente ir trabalhando diariamente para desenvolver? Porque essa questão de foco, disciplina, organização, visualização e tal, não são coisas que a gente desenvolve da noite para o dia. Sim, a gente precisa de um tempo, aquilo martelando na nossa cabeça, aos poucos a gente vai mudando a nossa maneira, tá? E aí, o que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar essa nossa nova maneira de ver, esse nosso novo mindset? Meditação é uma ótima maneira, porque a gente tem um tempo, quando a gente pratica meditação, com o tempo, toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem alguns milésimos de segundos ali que você consegue fazer como se o mundo parasse para você analisar e tomar a melhor decisão, tá? É por isso que eu medito hoje. Tem um livro super interessante, tá aqui, ó. Vou indicar alguns livros para vocês agora, tá? Tem um livro super interessante de meditação, que foi com esse livro aqui que eu comecei a me interessar por meditação. Então, esse daqui, ó, Atenção Plena, fininho, tá? Ele é facinho de ler. Ele é fininho, ó, super fácil de ler, uma leitura bem simples, e ele tem, dentro do livro ali, ele tem programas de meditação, então ele tem a parte prática, tá? Então é super legal para começar. Além disso, ele tem todo o embasamento científico de por que a meditação é importante, por que ela nos ajuda e tudo mais, tá bom? Olha, um outro livro super legal é esse aqui, ó, do Nuno Cobra, tá? A Semente da Vitória. Eu não sei, bom, deve achar para comprar esse livro. Isso. Muito boa, por sinal, essas meditações. Que acontece? Esse livro aqui é um livro de leitura obrigatória para adultos, tá? Adultos que buscam alta performance. Esse livro é livro de leitura obrigatória. Por quê? Ele trabalha muito aqui esse bloqueio mental que a gente cria por conta da nossa idade.
ele fala muito dessa questão da gente não se achar mais capaz de fazer determinadas atividades, porque já estamos numa idade mais avançada. E aí, cara, leiam esse livro, tá? Ele foi treinador do Ayrton Senna, ele treinou várias pessoas importantes, por mais que o histórico dele agora seja um pouco duvidoso, né? Depois de algumas polêmicas que saiu em cima desse autor, tá? Mas o conteúdo do livro vale a pena, tá bom? Então, quem busca alta performance, vencer a própria mente, esse livro eu super indico, a Tia Ju vai colocar aí também, tá? E aí, o que é legal desses livros? Porque começa a abrir portinhas na nossa cabeça. Sim, não adianta nada a gente ir lá pegar uma TheraBand, pegar um treinamento pesado e falar, cara, eu vou treinar 30 dias, todos os dias, nananã, se a gente não tiver essas portinhas na nossa cabeça. Porque na primeira dor do dia seguinte, a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, não, eu não tenho mais idade para isso. E aí, quando a gente lê esses livros, a gente começa a abrir essas possibilidades. Sim? Por quê? É muito simples eu vir aqui passar para vocês um treino que dure 30 dias e eu ficar todo dia nos stories falando, vamos lá, gente, não. Vocês vão fazer os treinos de 30 dias? Provavelmente sim. Mas realmente se sentir capaz de fazer aquilo que vocês estão fazendo, muitas vezes vocês vão fazer porque eu estou incentivando ou porque uma outra pessoa está incentivando. Agora, a melhor alta performance é aquela que a gente faz pela gente mesma. Então, é aquela uma que você vai caminhar, vai correr, sem ninguém saber que você está fazendo isso. Você vai fazer os seus exercícios sem ninguém nem saber que você está fazendo isso. Essa é a melhor, porque você está convencido disso. Você não precisa provar para ninguém, você não precisa ser empurrado por ninguém para fazer isso. Aí, ninguém te segura. Sim? Um outro livro super legal também, que eu já indiquei aqui outras vezes, é esse aqui do Tony Robbins, Poder Sem Limite. Tá? Também acho que ele é um facilitador bem bacana para a gente abrir mesmo a nossa maneira de ver as coisas, tá? E esse livro aqui, ó, realmente eu estou passando na ordem que eu indico. Se você nunca leu nada sobre meditação, comece lendo meditação. Depois Nuno Cobra. Depois esse. E depois desse, esse aqui, ó. Desperte o seu gigante interior. Também é do Tony Robbins. Só que esse é uma leitura bem mais densa, tá, galera? Mas vale a pena, tá? E são livros que fazem a gente... Deixa eu passar lá depois. São livros que fazem a gente abrir as portinhas, tá bom? Com isso, com certeza, você vai estar trabalhando a sua maneira, o seu mindset, a sua maneira de ver as coisas, de ver alta performance, de se ver dentro de um treinamento de alta performance. Show de bola? Beleza. Aí a gente vai entrar no nosso trabalho físico. Mário, eu preciso primeiro trabalhar minha mente para depois fazer o trabalho físico pesado lá com a faixa elástica. Não, você pode fazer isso ao mesmo tempo. Então, você vai tirar 1 hora de treino por dia. Se você não tem tempo para leitura, tira 15, 20 minutos para leitura e depois 40 minutos para o seu treino. Sim? Não, Mário, eu tenho só 30 minutos por dia para fazer meu treino. Tá bom, tira 10 minutos para leitura e 20 minutos para o treino, tá? Então, um tempo menor para leitura e um tempo maior para o treino, mas trabalhe as duas coisas. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Trabalhando nosso físico, né? Como ter o corpite, o melhor corpite, mais forte, mais flexível, mais saudável, para a gente fazer as nossas atividades e melhorar cada vez mais. Primeira questão é a nossa alimentação. Sim? E quando eu falo alimentação, eu não estou falando dieta, eu estou falando comida, comer, tá bom? E aí, é muito, principalmente com adolescentes, né? Adulto não é tanto, mas adolescente que tem aquela vibe surreal de, cara, eu preciso ser magra, eu preciso nananã. Entra naquelas dietas malucas, sem acompanhamento e tudo mais. O que acontece? Quando a gente faz uma atividade física, a gente tem um gasto de energia, né? O nosso corpo é como se eu tivesse com um tanque cheio, sim? E aí eu vou andar, sei lá, 100 quilômetros e eu consumo uma parte desse tanque. Quando a gente faz essa atividade física, isso também acontece com o nosso corpo, tá? Então, ele queima calorias, isso são as famosas calorias. Ele queima ali uma energia, que é medida em calorias, para a gente executar determinadas atividades, tá? Se eu uso do tanque de combustível, eu preciso
né, depois repor, porque senão eu não vou ter combustível para uma próxima viagem, sim? No nosso corpo é do mesmo jeito. Às vezes a gente está mais, né, mais fora de forma, com um pouquinho mais de reserva de energia, mas vai chegar no limite ali em que essa reserva de energia vai faltar. Principalmente se a gente está numa vida mais sedentária, não acostumada a fazer muitas coisas, e aí do nada a gente resolve fazer um treino intenso, diário, e não presta atenção na nossa alimentação. E aí a gente vai começar a ter alguns problemas. Sim, problemas de saúde mesmo, tá? Então é importante você cuidar da sua alimentação. Como é que eu faço isso? Melhor maneira é procurar um nutricionista, um nutrólogo, enfim, procurar alguém para te orientar nesse assunto, tá? Não é minha especialidade, mas é fundamental você procurar alguém para te orientar nisso. Estar atento a comer comidas de verdade, né? A gente sabe que como atleta, sim, quando a gente busca a alta performance, que a gente vai usar o nosso físico, a gente tá com uma ênfase mais em atleta. E a gente sabe que como atleta tem algumas comidas que não são tão saudáveis, né? Frituras, hambúrguer, sim? Então a gente vai ter que pensar em tudo isso se eu quero alta performance. É por isso que é tão importante a gente saber o nosso foco, porque senão fica muito difícil eu trocar um prato de brigadeiro, né, por uma sequência de abdominal. É loucura, não é? Mas se eu tiver um foco bem estabelecido, eu consigo fazer isso. Show? Segundo ponto, hidratação. Água. Sim, e hidratação, gente, é água, tá? Não é refrigerante, não é suco, não é cerveja, tá? É água. Muito... Quando a gente faz atividade física, a gente tem um aumento de temperatura no nosso corpo. E com isso a gente acaba tendo uma maior desidratação. O nosso corpo ele precisa eliminar água, por isso que a gente transpira, eliminar água para fazer a nossa temperatura baixar. Essa é a função do nosso corpo, manter a gente ali, né, no equilíbrio. E aí, quando a gente faz atividade física, a gente costuma transpirar bastante. E eu preciso repor essa hidratação. Então, depois vocês pesquisem aí, mas tem sites que falam, tem pessoas que falam, 2 litros de água por dia, não sei o quê, mas eu já vi sites falando da gente encontrar dentro do nosso IMC a quantidade de água ideal do dia para cada um. Então, pesquisa isso aí na internet, você acha facinho, tá? Não tem erro, porque você vai sempre tomar mais do que tem que tomar mesmo, é boa, tá? Mas, não faço a menor ideia, vai lá com os 2 litros de água por dia, tá? Se você quer alta performance, isso é importante. Além disso, a água, a gente se hidratando, a gente acaba tendo menos fome. Sim, você acaba tendo menos fome, porque muitas vezes a gente tem fome por falta de hidratação, tá? Mas conversa com o nutricionista sobre isso, que é um assunto bem legal também. Bom, e aí a gente já cuidei da minha alimentação, já me hidratei, agora eu vou começar meu trabalho, já fiz meu trabalho mental, agora eu vou começar a trabalhar para melhorar minha alta performance no quesito força e flexibilidade, tá? O que eu preciso fazer? Aí você vai ter que determinar primeiro o que é que você quer, né? Então vamos supor, eu quero ter um Socheval lindo, maravilhoso lá no final do ano, aquele salto no ar com a perna zerada. Para isso, o que é que você vai precisar fazer? É muito provável que você precise de uma abertura zerada, se você ainda não tem, tá? Para você conseguir zerar esse salto. E para saltar, eu preciso de potência muscular. Concordam? Né? Preciso ter potência muscular para me empurrar para cima e, principalmente, potência muscular para sustentar essa minha descida, para que eu não saia, não termine o salto tendo impacto no meu joelho, tornozelo, quadril, coluna. Quem faz eu não ter esse impacto, além do conhecimento técnico dessa descida, é a minha força muscular na coxa, por exemplo. Sim, nas pernas, tá? Então, essa parte de amortecer o salto, eu preciso de força para isso também. Então, aí a gente vai começar a fazer um trabalho de força. Então, meu foco é ter um salto zerado lá no final do ano. Para isso, eu vou trabalhar flexibilidade, eu vou trabalhar força. Como é que eu vou elaborar esse treino? Você pode pedir ajuda, né, de um educador físico, de um fisioterapeuta, de um professor de dança, alguém que entenda ali sobre
sobre os treinamentos, tá? Você pode ir no canal do YouTube do Balé Online, olhar lá, como que eu faço para trabalhar força de quadríceps. Você vai colocar lá no canal do Balé Online, por exemplo, para quem está querendo saltar. Como melhorar balé online e como melhorar o salto. E aí vai aparecer lá sugestões de exercícios que eu já deixei lá para isso, sim? Como zerar a abertura, balé online zerar a abertura. Vai aparecer lá exercícios para zerar a abertura, ok? Então, assim, a gente ter acesso aos exercícios não é a parte mais difícil. Sim, tá tudo lá no canal do Balé Online, tá? Agora, como planejar isso? Esse é o grande ponto. Por quê? Quando a gente começa a fazer um treino de forças, imagino que a maioria de vocês já fez, ou imagino que já fez algum dia na vida musculação. E aí você vai para academia, né? Um dia faz lá um monte de aparelho, sai toda empolgada, no outro dia você tá que não tá aguentando de dor no corpo. Sim? A gente não pode, tem que tentar evitar ao máximo isso acontecer. Por quê? Quando o meu corpo tem dor no dia seguinte, significa que eu passei do meu limite. Então, assim, ó. Vou desenhar. Vamos lá. Olha só. Dá para ver? Dá para ver, né? Esse aqui é o meu limite, tá? E esse aqui são os meus dias de atividade, tá bom? Então, aqui, ó, no meu primeiro dia de atividade, o meu limite era aqui. Vamos supor que eu conseguia levantar, sei lá, 3 quilos de peso com as pernas, tá? Uma suposição. Então, aqui eu levantei 3 quilos, ok? No outro dia, teoricamente, no outro dia de treino, tá bom? Não é dias seguidos. Vamos supor que aqui foi uma segunda, na quarta-feira eu vou conseguir levantar 3,5 kg. Sim, esse é meu novo limite. Vamos supor que eu sou bem disciplinada ou indisciplinado e que eu acho que eu sou a fortona da parada, o fortão da parada, e eu resolvo nesse dia aqui, ó, falar, não, eu vou levantar 4 quilos, sim, ao invés de 3,5. Quando eu chegar no outro dia, eu vou sentir dor, porque eu passei, ao invés de eu ter respeitado o meu limite de 3,5 kg, eu passei disso. Eu fiz muito mais força do que eu poderia ter feito. E aí eu vou sentir dor. E aí, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar uma caneta diferente. Olha só. No primeiro dia eu treinei e eu cheguei no meu platô do meu físico, tá? Foi tudo bem. 3 quilos no primeiro dia, não tive dor no dia seguinte. No segundo dia, que era para eu treinar 3,5 kg e chegar aqui, eu tentei fazer 4 para chegar aqui. E aí, no outro dia, do que eu vou fazer naquele dia, mas no outro dia, a minha força muscular, ao invés dela ter subido, ela vai ter caído. Por quê? Eu tô machucada, eu machuquei minhas fibras. Então, quando a gente faz um treino onde a gente vai aumentando gradualmente a nossa força, por exemplo, né, a nossa carga, a gente gradualmente vai aumentando o nosso limite. E aí fica muito mais saudável a gente ir aumentando a nossa potência muscular. Agora, se no meio disso eu resolvo extrapolar, eu acabo machucando as minhas fibras e o que era para estar o meu novo limite aqui, ele cai. Ok? Aí eu vou ter que passar por um tempo de uns 2 dias ali, talvez, de recuperação das minhas fibras e esse meu platô de força, de capacidade de força que eu teria, ele vai cair mais ainda. Ficou claro isso para vocês? Sim, a mesma coisa acontece com flexibilidade. É exatamente igual. Quando a gente força além do nosso limite, a gente machuca o nosso corpo reclama, e aí acontece um processo que eu chamo de regressão. Obrigada, Tia Ju. Acontece um processo que dentro do T8S a gente chama de regressão. Aí minha musculatura fica dolorida, ao invés dela
relaxar e conseguir executar o movimento, ela contrai mais por ela estar machucada e o meu movimento é menor. Então, respeitar o limite em um treino de alta performance é fundamental. Fundamental. Você pode fazer sem respeitar o seu limite, tentando dar o máximo do seu corpo ali, no outro dia você colher os frutos ruins disso, ou você pode ir com calma, ganhando devagar essa melhora no seu desempenho sem ter esses picos para baixo. Show de bola? Como é que eu faço isso? Uma das primeiras coisas que a gente faz para respeitar o nosso limite primeiro é entender ali qual é o meu limite de carga, qual é o meu limite de flexibilidade, de dor, né, na hora de fazer um movimento. E aí, assim, ó, galera, para carga, melhor pessoa para passar isso para vocês é um educador físico, tá? Quem tá pensando em treinar pesado ali, ó, é educador físico, tá? Que eles fazem as contas lá, os bagulhinhos das contas certinho, belezinha. Já para flexibilidade, sempre respeitar o seu limite de dor 7. Então, a gente tem lá uma escala de dor, né? Que vai de 0 a 10. Quando eu chego ali na dor entre 5 e 7, é o que as pesquisas falam, que é onde a gente começa, a partir de 5 é onde a gente começa a ganhar mais flexibilidade. De 5 a 7 é onde eu, Mari, considero ali o índice ideal para a gente trabalhar para não correr risco de se machucar, tá? A partir de 7, que vai de 7 a 10, ali já se torna uma zona de perigo. Ou seja, de 7 a 10 é aquele momento na nossa escala de dor onde 0, eu não tô sentindo nada de dor, tô aqui, ó, de boinha. 1, não, ainda não tô sentindo. 2, até parece que eu tô sentindo alguma coisa, mas nem tenho certeza. Sim, e o negócio vai subindo. Quando chega em 10, é um nível de dor que eu estou chorando. Sim, imagina você lá numa abertura, alguém forçando você e você simplesmente chorando porque você não tá aguentando aquela dor. Isso é 10. Vem um pouquinho 9. Tá? Vamos descer aqui 9, agora de uma maneira mais engraçadinha. A gente ainda não deixou a lágrima escorrer, mas a lágrima tá lá dentro do olho, sabe? No 9, você fala, eu não tô chorando de vergonha. Isso é o 9, tá? Vou descendo mais um pouquinho, o 8. O 8 é um grau que você fala, cara, precisa parar esse exercício agora, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Esse é o 8. Aí a gente vem descendo. O 7 é aquele ponto que você fala assim, ó, até aqui eu assumo, mais do que isso vai ficar tenso. Sim? Ou seja, no nível de dor 7, a gente ainda consegue conversar durante o exercício, você ainda consegue responder perguntas mais difíceis que você precisa pensar, do tipo, mãe, onde é que tá a toalha? Sim, onde é que eu deixei a caderno da escola? Você ainda consegue parar e pensar sobre aquilo. A partir do 7, você não consegue mais pensar em nada. Você tem vontade de mandar todo mundo a merda. Sim? Então, a gente não pode passar desse limite de 7 quando a gente faz treino de flexibilidade. Como é a melhor maneira, Mari, que eu considero da gente manter essa regrinha valendo? É você nunca ter alguém te empurrando. Nunca ter alguém te puxando. Você tem que conseguir fazer seu alongamento sozinha. Sim? Porque aí a gente vai ganhar a flexibilidade mais, como posso falar, de uma maneira mais saudável, sim? Sem correr o risco de se machucar. Show? Beleza. Segunda coisa é a questão da gente não encavalar, sim? Não sobrepor os treinamentos. Então, por exemplo, eu quero melhorar meu salto, tá? E aí eu vou fazer um treino de força para quadríceps, para na hora que eu fizer aquele plié, eu conseguir empurrar meu salto para cima, para na hora que eu descer, eu conseguir amortecer a descida e tal. E aí eu vou lá e faço os exercícios de quadríceps hoje, né? Vamos supor que na segunda-feira eu vou lá e faço 3 séries de 10 exercícios de quadríceps, não sei o que, mas não sei o que para panturrilha e tal. Na terça-feira, eu vou lá e faço 4 séries de 10, eu aumentei a quantidade de séries, sim? E ainda coloco a tornozeleira, aumento a carga. Então, aumentei a repetição e aumentei a carga.
não teve 24 horas para minha musculatura descansar. Quando eu não dou tempo da minha musculatura descansar, ela vai fazer as atividades, mas ela vai fazer com a carga que ela já tinha tido no dia anterior. Ela está cansada. Quando a gente faz treino de força ou de flexibilidade, a gente machuca as nossas fibras musculares. Isso é fisiológico e normal, tá? Para a gente ganhar força, eu preciso machucar as minhas fibras para elas se desenvolverem, ou em volume ou em comprimento. Em volume, quando é ganho de força, em comprimento, quando é ganho de flexibilidade, tá? Então, isso é tudo, tá tudo bem, isso é normal, isso acontece mesmo. Por que a gente sente uma dorzinha? Ok? Dorzinha. Agora, se essa dor continua no dia seguinte, significa que eu exagerei na dose. Então, no dia seguinte, eu tenho que diminuir e não aumentar. Show? O que é o melhor para mim? O que eu super indico para os meus alunos sempre? Intercalar as cadeias musculares. Então, por exemplo, se eu quero treinar o meu salto, eu tenho a musculatura da frente da minha perna, que me ajuda a saltar. E eu tenho a musculatura atrás da minha perna também. Então, na segunda-feira, o ideal é que eu treine a musculatura da frente da minha perna. Na terça-feira, eu deixo essa musculatura da frente descansar e treino a musculatura atrás da minha perna. Percebe? Então, eu intercalo as cadeias musculares que eu estou trabalhando. Show? Vou trabalhar flexibilidade também. Posso trabalhar os dois no mesmo dia? Pode. Mas sempre faço o treino de flexibilidade depois do treino de força. Por quê? Quando a gente faz o treino da flexibilidade, o alongamento, o exercício de alongamento, é uma resposta fisiológica ali das nossas fibras, as nossas pernas, né? Quando você treina ali a abertura, as pernas ficam mole, sim? Então, as fibras, elas ficam arresponsivas, elas têm uma resposta mais lenta pós-alongamento, imediatamente pós-alongamento. Depois de alguns minutos, isso melhora. Depois de 1 hora, tá tudo bem, é como se não tivesse feito, tá tudo bem, tá? Mas, imediatamente, elas ficam mais moles, tá bom? O corpo fica mole depois do alongamento. E aí, você vai e tenta fazer o treino de força. Não vai dar certo. Sim? Você não vai render o quanto você poderia e você ainda pode se machucar porque sua musculatura não vai ter a resposta rápida que a gente precisa no treino de força. Então, sempre faça o treino de força antes do treino de flexibilidade. O mundo ideal para mim, Mari, tá? O mundo ideal para mim, Mari, é fazer, por exemplo, na segunda-feira, segunda, quarta e sexta, treino de força. Terça, quinta e sábado, treino de flexibilidade. Domingo, pé para cima. O que acontece quando eu faço isso? Eu tenho 3 dias de treino de força na semana, 3 dias de treino de flexibilidade, 1 dia de descanso. Isso me garante dar à musculatura o tempo que ela precisa para descansar. Sim? Isso faz diminuir a chance de eu me machucar. Ok? Então, pensem nessa possibilidade, tá bom? Umas últimas observações. Então, essa questão de fazer dias alternados e respeitar seu limite. E aí, a questão de escolher ali qual é o tipo de exercício e duração. E muitas vezes eu recebo mensagens aqui no canal de pessoas falando, Mari, quantas vezes, sei lá, quantas vezes, deixa eu ver, duração. Mari, quanto tempo eu seguro o alongamento para tal coisa? Varia, tá? Tem uma imensa linha de pesquisa quanto ao tempo de permanência em um exercício de alongamento para ganhar flexibilidade. É uma imensa linha. Então, tem pesquisas que defendem ali que com 10 segundos você já consegue ganhar alguma coisa. Tem pesquisas, a grande maioria, defende que a partir de 20 segundos, a partir de... Sim? Tem pesquisas que defendem que com 1 minuto, você lá na posição, durante 1 minuto, você consegue ganhar flexibilidade e você consegue manter essa flexibilidade o máximo possível no dia seguinte. Tem pesquisas que mostram que com 2 minutos, o ganho comparado com 1 minuto não é tão significativo. Então, assim, eu sempre gosto de 1 minuto. Por quê? Isso para treinamento fechado. O que é um treinamento fechado? É aquele treinamento feito específico para você. Você quer abertura? Por exemplo, T8S. T8S, treinamento de flexibilidade em 8 semanas, para zerar a abertura. E todos os exercícios lá é 1 minuto. Por quê? É o tempo para a pessoa chegar no ponto da dor dela, verificar se ela não está passando do limite de 7,
A musculatura acomodar, e aí ela reverificar se ela está no limite de 7. Verificar as compensações que o corpo vai fazer automaticamente. Então, várias coisas acontecem enquanto a gente está parado numa posição de alongamento. E tudo isso a gente tem que estar verificando. Então, eu gosto desse tempo de 1 minuto, mas o seu professor foi lá e criou uma aula de alongamento de 1 hora que trabalha de maneira global tudo. 1 hora, provavelmente ele vai usar 20 a 30 segundos. Eu também uso 20 a 30 segundos em aula de 1 hora. Então, tudo depende do treinamento que você vai fazer. Então, é importante você saber aí qual é a direção que você está indo, quem vai te guiar nesse caminho, tá?